Olá amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui estamos, mais uma vez, com a intenção de realizar um vídeo para compartilhar informação para que todos tenham mais ferramentas e conhecimentos no processo de evolução pessoal de cada um de vocês. E hoje o tema que eu elegi para que nós tenhamos o nosso encontro é um tema bastante simples, um tema bastante também polêmico. Hoje nós vamos falar sobre alimentação carnívora e vegetarianismo. Nós vivemos em uma era onde a maioria das pessoas está convencida de que nós necessitamos de carne de animais mortos para ter energia. Nós vivemos em uma era onde as pessoas estão convencidas que a realidade ou a plataforma de consciência da segunda densidade 2D existe na verdade para suprir a nossa fome ou as nossas necessidades de alimento. O que não é de todo mentira, mas existem algumas distorções que ao longo da linha do tempo foram criadas e, digamos assim, habilitadas no sistema de crença da raça humana, de forma que as pessoas hoje se alimentam muito mais pelo sistema de crenças que elas tiveram sendo manipulado ao longo de várias encarnações do que simplesmente pela necessidade desse ou daquele alimento. Acredito que para que a gente faça uma comparação razoável entre a alimentação carnívora e qualquer outro tipo de alimentação, é importante que nós busquemos entender o que é alimento. E claro, do ponto de vista da Ayurveda, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, alimento não é apenas comida para o corpo físico. Existe um conceito na Ayurveda e na Yoga que se chama gunas, os 3 gunas. E eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês como os gunas funcionam. Os gunas seriam como uma matriz de energia. Eles estão divididos em 3 realidades energéticas que se mesclam para formar a nossa realidade energética. E tudo que está na nossa realidade está formada pela mescla dessas 3 energias, que em sânscrito se chamam energias sáttvicas ou sattvas, energias rajásicas ou rajas e energias tamásicas ou tamas. Sattvas significa puro, rajas significa híbrido, e tamas significa mais ou menos o equivalente a podre ou em estado de putrefação. Todas as energias que formam a nossa realidade, todas as energias da qual a gente se alimenta, seja desde uma perspectiva física, seja desde uma perspectiva energética, seja desde uma perspectiva prânica, está formada pelo equilíbrio entre os 3 gunas, sattvas, rajas e tamas. Exemplos de energias sáttvicas. Energias puras, por exemplo, no dia, a manhã é sátvica, a tarde é híbrida, o ocaso é híbrido, e a noite é tamas. Nas comidas, por exemplo, comidas sáttvicas, os yogis consideram comidas sáttvicas o leite, os grãos, as folhas, os frutos, entre outros tipos, assim como todos os alimentos da natureza que não realizam um ritual de sacrifício ou derramamento de sangue para serem ingeridos ou preparados. Então, desde a perspectiva sátvica, todos os alimentos que são considerados puros são alimentos de matriz energética satívica ou sátvica. Desde a perspectiva rajásica, os alimentos rajas seriam os alimentos estimulantes ou depressores, justamente porque eles estão feitos tanto da energia pura, sátvica, quanto da energia tamásica, ou em estado de putrefação. Então alimentos como chocolate, alimentos como chá, alimentos como café, têm o poder de estimular as nossas células e a nossa sensibilidade, de forma que eles são considerados alimentos rajásicos, rajas, híbridos. E finalmente, na realidade tamásica, nós vamos encontrar alimentos como
carnes, queijos com certos fungos, todo alimento que tiver em estado de putrefação e que não for fresco, ou que, por exemplo, sofra tortura, entre outras formas de aceleração do seu processo de maturação natural. Então, dessa forma, através de sattvas, rajas e tamas, a gente pode compreender o equilíbrio das energias que formam a nossa realidade em todos os níveis. Sattvas, rajas e tamas também podem representar, desde uma perspectiva humana, os corpos mentais, emocionais e físicos. E segundo a medicina Ayurveda, nós não nos alimentamos apenas de alimento físico. Uma vez que nós estamos reconhecendo aqui que nós somos mais de um corpo, nós também temos que reconhecer que nós temos o alimento do corpo físico, que é a comida, que dá energia para todas as células do corpo físico, energia orgânica, o que seria alimentação carnívora, ou o vegetarianismo, né, que a gente está acostumado. Desde uma perspectiva energética, o que os yogis nos ensinam é que nós também nos alimentamos de impressões. E desde uma perspectiva prânica, nós nos alimentamos de éter, que é o quinto elemento contido nas células e nas moléculas e nos átomos que formam toda essa realidade que nós estamos habitando. Então nós estamos habitando uma realidade formada por água, terra, fogo, ar e éter. Desde a perspectiva física, nós nos alimentamos através daquilo que chamamos comida. Desde a perspectiva energética, nós nos alimentamos através daquilo que chamamos impressões. E desde a perspectiva prânica, nós nos alimentamos através daquilo que chamamos respiração. Porém, se a gente for analisar como a sociedade está desenhada para que as pessoas se alimentem, vamos perceber que as pessoas estão comendo de 3 a 5 vezes por dia, ou pelo menos tendo isso como uma dieta ideal. Mas, poxa, nós sabemos que podemos ficar 1 até 2 meses sem comida, tomando somente água, que o corpo físico continuará com as suas faculdades orgânicas imunes. Você pode ter tontura, talvez você possa ter algum problema de diarreia, mas desde a perspectiva da vida, você pode passar até de 1 a 2 meses sem comer, que você sobreviverá. Então, quer dizer, o alimento físico, em teoria, não é o mais importante. Desde a perspectiva das impressões, ou do corpo emocional, ou de rajas, nós sabemos que podemos passar toda uma vida sem receber impressões. Tanto que existem pessoas cegas, existem pessoas surdas, existem pessoas mudas, né? Então, não receber um determinado alimento desde a perspectiva das impressões não é impedimento para habitar a nossa realidade e evoluir através dela. Porém, desde a perspectiva prânica, nós todos sabemos que, ainda que exista apneia e algumas pessoas consigam ficar debaixo d'água por às vezes até 1/4 de hora, meia hora, isso não é normal. O normal é que as pessoas aguentem ficar sem respirar de 3 a 5 minutos, quem sabe 10, mas a verdade é que nós não podemos ficar mais do que isso, mais do que alguns minutos sem respirar. Então, quer dizer, a sociedade está desenhada para que as pessoas se alimentem 3 vezes por dia e respirem sempre de uma mesma maneira, de forma que todas as células do nosso corpo passam o tempo ocupadas fazendo digestão. E isso faz com que você limite a sua atuação de realidade justamente nesse corpo que é o que a gente reconhece como eu, que seria justamente o corpo físico. Você poderia perfeitamente programar suas células ou melhor, programar o seu sistema de crença para comer 1 vez ao dia, para comer 2 vezes por dia, ou para comer 1 vez a cada 3 dias, e em questão de tempo você rapidamente se adaptaria a isso. Agora, você não pode adaptar a sua respiração de maneira a perceber frequências de realidade diferenciadas ou menos densas do que a matéria, do que a realidade material? Claro que pode.
A questão é que, através do sistema de crença, através da reciclagem álmica, através de uma série de fatores que exigem de cada uma das consciências que vai encarnar uma realidade como essa, nós acabamos entrando num nível de aceleração que não nos permite conectar essas informações todas, viver através delas. Então a questão é, isso já aconteceu nesse planeta. As sociedades que existiam nesse planeta há 25 mil, há 35 mil, há 100 mil anos atrás, elas realmente nos ensinavam pranayamas, exercícios que trabalham a bioenergia vital através da respiração, de forma que essas outras realidades, esses outros corpos, essas outras estruturas que fazem de nós humanos indestrutíveis, ou seres feitos à imagem e semelhança do Criador, poderiam ser acessadas, podem ser acessadas aqui e agora. A questão é que você tem que configurar todo o seu sistema energético para isso. Você tem que configurar ou reconfigurar todo o seu modelo mental e sistema de crença para isso, e consequentemente você vai ter que trabalhar suas emoções, você vai ter que trabalhar os seus instintos. E quando a gente fala em instinto, a gente está falando em corpo orgástico, a gente está falando em sexualidade, a gente olha a programação da televisão, da Matrix, ou do sistema de controle, ele está desenhado justamente para que as pessoas queiram comer carne, né? Justamente porque a alimentação carnívora ela está relacionada com esse instinto predador, com esse instinto bélico, né? Muitos de vocês já devem ter se perguntado por que nós comemos carne. A princípio porque nos convenceram que essa é a melhor e mais nutritiva forma de alimentação que existe. Também nos convenceram de que existe uma cadeia alimentar onde o homem, o ser humano, é o topo e todas as outras plataformas evolutivas, ou todos os outros seres e realidades que estão abaixo do ser humano nessa cadeia alimentar, existem para que ele se alimente, né? Então, assim, uma série de informações que vão sendo plantadas, seja na cultura científica, seja na cultura acadêmica, na cultura religiosa. Até 1800 e pouco, os católicos diziam os cristãos diziam que os negros não tinham alma, e hoje, pouco mais de 100 anos depois, se você for ver quem mais preenche as filas das igrejas e das religiões do cristianismo, são os próprios negros, né? Então, por detrás da miséria, por detrás da pobreza, por detrás da exploração, por detrás da alimentação carnívora, existe todo um estratagema energético vibratório para manter as pessoas aprisionadas em certos sistemas de crença que impede essas pessoas de serem elas mesmas, que impedem essas pessoas de perceberem o quanto elas estão mentindo. Então, quer dizer, existem na verdade duas cadeias alimentares. Existe essa cadeia alimentar da ciência oficial que nos convenceu que nós somos a última bolacha do pacote e estamos ali para comer todo mundo. E existe uma cadeia alimentar energética que funciona desde a perspectiva 1D, 4D, que vocês já devem ter aprendido em outros vídeos, né? Primeira densidade é água, terra, cristais, rocas. Segunda densidade é fauna e flora. Terceira densidade, humanidade encarnando. E quarta densidade é todas essas três densidades num nível etéreo, material, porém em um nível de vibração que é menos denso que esse nosso aqui. Essa é uma cadeia alimentar autossustentável. Por quê? Porque os seres que estão dentro dessa cadeia alimentar, eles se alimentam da cadeia alimentar que está abaixo deles, porém mantendo os alimentos vivos. Existe uma diferença muito grande entre se alimentar de alimentos vivos e se alimentar de alimentos mortos. Por quê? Porque a partir do momento em que você mata um ser vivo, a partir do momento em que você agride um corpo e sangue é derramado no solo, você está caracterizando um ritual de sacrifício. Você está caracterizando um ritual satânico. E é dessa maneira que o nosso sistema de crença foi aprisionado por falsos deuses do mundo antigo, justamente porque as pessoas obtinham respostas tanto dos sacrifícios humanos quanto da ingestão de sangue humano, como
os sacrifícios animais que foram sendo utilizados para substituir, através de um processo de progressão escalonada, o império das sombras que permite, que os sacrifícios humanos permitem e permitiram que o nosso planeta fosse durante um bom tempo. E isso está mudando nessa faixa, nessa frequência de realidade 3D somente agora. Então, todos os alimentos da natureza estão à nossa disposição, né? Nós sabemos que se nós tivéssemos que matar para comer, possivelmente seríamos vegetarianos de uma maneira muito natural, de uma maneira muito espontânea, porque quem trabalha em matadeiro, ou matadouro, perdão, sabe a energia que carrega consigo o tempo todo. Talvez não tenha consciência profunda a respeito disso, porque também vai acelerá-lo. Tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que fazer isso, mas a energia de um matador, o contato diário com o sangue, com a morte, cria um nível de consciência diferenciado, tanto para o bem quanto para o mal. E se todos nós tivéssemos que entrar em contato diariamente com esse nível de consciência que mexe com frequências da realidade terrestre bastante profunda, nós seríamos vegetarianos de maneira muito espontânea e tranquila. A questão é que existe a indústria da carne, e a indústria nos faz cúmplice de um ritual sem que nós derramemos o sangue. Eles fazem a parte suja do ritual, e obviamente que desde uma perspectiva 4D, desde uma perspectiva orgânica, desde uma perspectiva etérea, desde uma perspectiva energético-vibratória, nada é grátis. Não existe nada grátis, principalmente no universo. Então, obviamente que ingerir esse tipo de alimentação, obviamente que manter a crença aprisionada nesse tipo de energia é uma forma de ficar aprisionado em realidades regressivas, sem dúvida. E outro fator também é o processo de confinamento que esses animais vivem e sofrem, né? Então, uma galinha que normalmente no passado vivia 3, 10 anos, não sei como virou uma galinha, mas enfim, os animais morriam e as pessoas se alimentavam deles, né? A indústria do abate cria justamente um processo de tornar o amadurecimento do animal precoce. Agora, claro, eu enquanto falo isso, penso que tudo isso são níveis, são plataformas evolutivas de consciência, né? Então, você está destruindo a oportunidade que uma consciência tem de evoluir para se alimentar dela. Você também faz isso quando come um peixe, mas quando você come peixe, ou quando você come tomate, ou quando você... essas coisas não passaram por esse processo de confinamento, onde ácido úrico é liberado na estrutura do animal e faz com que toda aquela adrenalina, todo aquele estresse... É cientificamente comprovado que os bois e as vacas sabem que vão, os bois, né, sabem que vão ser abatidos enquanto estão na fila do abate. Então, não adianta dizer que animal não tem consciência, porque tem. E a gente está ingerindo toda essa consciência, todos esses traumas de maneira processada, e o resultado a nível magia caldeia, a nível 3D desse tipo de coisa, é uma sociedade dócil e ao mesmo tempo déspota, que reclama, mas ao mesmo tempo apenas exige, entende? Então, por detrás da alimentação que nos deram nos últimos milênios, mas principalmente através da alimentação rápida, fast food e esses tipos de coisa, é como se fosse para acelerar o processo de assassinato em massa que os seres regressivos que sempre, ou por um bom tempo, comandaram o nosso planeta, necessitam, pelo menos para conseguir chegar até o fim do governo deles, que é algo iminente, porque a gente já está numa faixa do cinturão fotônico que, à medida em que os anos e o tempo passam, apenas aumenta, apenas aumenta. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência de que as pessoas carnívoras, elas estão sendo alimentadas para a guerra, elas estão sendo alimentadas para vibrar no medo, e é o medo que faz com que a guerra tenha lucro. Sem contar também as desinformações que a gente sofre, né? Quanto tempo a gente ficou escutando as pessoas dizerem que tinha que comer carne porque era uma imensa fonte de proteína,
E hoje em dia basta você fazer uma rápida pesquisa na internet para encontrar na natureza uma série de fontes de proteínas muito mais naturais e muito mais eficientes do que a carne, entende? Então, assim, existe uma grande conspiração por detrás da alimentação e da indústria carnívora, que tem várias frentes de interesse. Uma delas é manter as pessoas se alimentando, realizando um ritual satânico com a ideia de que elas se alimentam, entende? E claro, você não vai... Se hoje o mundo inteiro deixasse de ser carnívoro do dia para a noite, provavelmente a gente ia ter um surto de enfermidade muito grande. Justamente porque o sistema de crença das pessoas e a alma das pessoas está sendo reciclada faz muito tempo com a crença de que é necessário comer carne. E não vai haver... É curioso, porque a última vez que eu fui para o Brasil, eu conheci umas pessoas no Rio de Janeiro e fazia como 4 ou 5 meses que eles haviam virado vegetarianos radicais. E eles realmente estavam usando o vegetarianismo para trabalhar umas energias de raiva, para trabalhar umas energias de ódio, que no Rio de Janeiro é bastante intensa. Por isso que a criminalidade é tão propagandeada. E é curioso, porque eu quando eu fui estudar na Índia, antes de ir, eu tinha ideias muito românticas a respeito da alimentação carnívora, ideias muito românticas a respeito do vegetarianismo e ideias muito contrárias à alimentação carnívora. Eu, pessoalmente, deixei de comer carne aos 16 anos de idade, porque minha avó não comia, e um dia eu passei uma semana na praia com ela, e de repente eu percebi, caramba, eu não estou comendo carne. E como eu gostava de usar umas droguinhas, eu sempre fui muito diplomata com a minha saúde, então eu pensei, não, a carne eu posso deixar, outras coisas eu não quero. E dessa maneira eu deixei de comer carne e nunca mais comi. Aos 23 anos de idade eu tentei voltar a comer para fazer uma dieta do sangue, que hoje eu considero uma tremenda balela, não faço. Mas e o meu corpo rejeitou, então realmente, agora, eu adoro sashimi. E não tenho problema em comer sashimi, entende? Então existe um equilíbrio muito grande entre fazer o que gosta e fazer aquilo que as pessoas dizem que é o correto, que a sociedade ou que a publicidade diz que é. Então, quando eu fui estudar ali na Índia, eu tinha essas ideias muito radicais a respeito tanto das drogas como do vegetarianismo. E quando eu cheguei ali, eu encontrei uma série de pessoas que tinham os mesmos problemas que as pessoas aqui no Ocidente têm, como mau hálito, como problemas em níveis orgânicos, em níveis intestinais, em níveis dérmicos. E caramba, essas pessoas elas tinham toda uma postura, entende? Até que eu comecei a reparar que o orgulho que essas pessoas tinham dessa postura e como elas se sentiam superior em relação a um turista que vem de fora e de repente ainda precisa de carne para se sentir alimentado ou precisa fumar para se sentir consolado, entre outras coisas. Esse sentimento de orgulho gera podridão, lembra? Nós somos seres feitos de energias positivas e negativas, então por mais que uma pessoa consiga ficar toda uma vida a comer carne, é muito importante que ela preste atenção no desejo que ela tem. Se ela tem vontade de fazer alguma coisa e deixa de fazer para que aprovem ela, é 10 vezes pior do que fazer e ser feliz, entende? Então, dessa maneira, eu fui percebendo que cada pessoa tem uma programação existencial, e através dessa programação existencial você descobre a sua própria fórmula para ser feliz. Então, algumas pessoas que estão aqui, elas ainda não vão ter condições de deixar e de abandonar o tipo de alimentação asquerosa que elas sempre tiveram e acreditaram que aquilo era alimentação. Então elas vão ter que passar por um processo gradual, elas vão ter, o grande barato delas não vai ser deixar de fazer, vai ser encontrar mecanismos e ferramentas que permitam a elas ir deixando. Por quê? Porque faz parte da estrutura de felicidade delas utilizar determinados tipos de coisas, seja a carne, seja o sexo, seja o chocolate, seja as drogas, para se sentir feliz. Quando você descobre essa configuração energética, é muito mais fácil, é muito mais simples, na verdade, estar bem consigo mesmo. Você já não depende das estruturas coletivas. O dinheiro já não tem um poder tão grande de mexer com
com a sua paz, entende? De pôr medo em você. Agora, uma coisa que é importante levar em consideração é que existem apenas certos tipos de carne que a gente come, né? A carne mais comida do mundo é o porco, justamente por quê? Porque o porco é um dos animais mais inteligentes e dóceis que tem. Ao mesmo tempo, uma das carnes mais consumidas a nível geral é a vaca, é o boi. E aí, se a gente volta no tempo, se a gente faz uma viagem lá para Atlântida, a gente vai entrar em contato com Poseidon, que era um deus que se manifestava com cabeça de touro. E toda essa realidade que a gente vive, 3D, separada do eu superior e etc e tal, é uma conspiração que começou na Atlântida. Encerrar os homens dentro de corpos de forma que eles já não pudessem ser proprietários de suas próprias almas. Então, de uma certa maneira, comer carne de vaca é uma forma de seguir adorando Poseidon, que é um deus, entre aspas, regressivo, que é que se alimentava de sacrifícios humanos, entende? E que possivelmente deve dar poder para alguns seres que ainda controlam a nossa realidade. E a câmbio disso, eles conseguem forjar uma cultura onde as pessoas estão ali comendo carne bovina sem ter ideia de que eles estão rendendo culto a Poseidon, que é um ser super-humano, monstruoso, regressivo, desde a perspectiva da evolução galáctica, que seria super-humana, sub-humana, humana, super-humana, angélica, arcôntica e dévica. Agora, logo depois da Atlântida, a gente teve Suméria e Babilônia. Em Babilônia a gente teve um rei, vale a pena contar essa história, que foi um rei muito famoso, conhecido, que era concorrente do cara que é Deus dos judeus e dos cristãos e evangélicos radicais, etc. Que é Yahvé, que foi um rei chamado Nimrod. E Nimrod dizem ter sido o primeiro humano a comer carne. É muito curioso por quê? Porque nessa época, por que nasceu Babilônia? Babilônia nasceu justamente por causa do dilúvio. Então, assim, desde uma perspectiva suméria, desde uma perspectiva enquiana, desde uma perspectiva não cristã, o que é o dilúvio? O dilúvio foi o arrependimento que Anu, ou Yahvé, e Enki, irmãos de Enlil, tiveram a respeito da raça humana. Por quê? Porque eles moveram o nosso DNA de uma maneira que nós passamos a ser seres feitos à imagem e semelhança dele. E eles perderam o controle dessa criação, de forma que nós começamos a criar uma anarquia da qual eles se arrependeram. Então eles decidiram, por bem, em um conselho, acabar com toda a criação. Manda água em tudo e em teoria começamos de novo ou abandonamos esse projeto. Eu não sei muito bem qual foi a decisão final que moveu eles a criar o dilúvio, mas houveram vários cataclismos, tanto naturais como gerenciados por esses seres da realidade dévica, quando essas realidades se encontraram com nós. Então, uma vez feito o dilúvio, o que os cristãos dizem é que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, fez o dilúvio, mas guardou Noé com uma mescla. Então, toda essa simbologia está falando de DNA. Justamente por quê? Porque Enki, confundo Enki com Enlil. Enlil era um militar. Enki é justamente o geneticista, é aquele que se apaixonou pela raça humana. Justamente por quê? Porque é a divisão das nossas elites. Entende? Anu, Yahvé e Enlil, eles acreditam que nós somos escravos deles. Eles acreditam que nós fomos melhorados geneticamente por eles e devemos servir eles. Enquanto que aquele que fez esse melhoramento genético, que seria Enki, e depois vocês podem buscar a respeito da cosmogonia enkiana, tanto no blog como no Google, para entender o que seria essa divisão e essa guerra, ele se apaixonou pela criação, de maneira que ele acreditava, os enkianos acreditam que nós temos que evoluir pelas nossas próprias
condições, sendo respeitado como espécie. Então isso criou uma divisão de forma que a criação saiu do controle e eles decidiram por bem fazer essa catástrofe. Mas a grande verdade é que nessa época a Terra era habitada por distintos seres. Haviam Néfilins, haviam répteis, haviam seres de Sírios, haviam seres de verdade de muitos lugares, tanto em um nível físico como em um nível cadeia genética. E alguns desses seres sobreviveram ao dilúvio, alguns dos Atlantes sobreviveram ao dilúvio. E eles construíram essa cidade que nós conhecemos como Babilônia. Então Babilônia nasceu justamente como uma resposta dos humanos da Terra a esse ser que se pretendia ser dono tanto do planeta como do rebanho humano que aqui habitava. E assim foi feito, tanto que Babilônia é famosa graças à Torre de Babel. A Torre de Babel é uma simbologia. Os cristãos nos contam que a Torre de Babel é uma torre que foi construída justamente para chegar até o céu, como forma de afrontar a Deus pela expulsão e queda do anjo Lúcifer dos domínios do paraíso. Qual é a explicação para essa simbologia? A torre nada mais é do que a conexão entre duas realidades. De fato, os homens, através da Torre de Babel, pretendiam se vingar dessa decisão que a maioria de nós considera injusta, desses seres que movimentaram o nosso DNA de forma a nos fazer a imagem e semelhança dele. E o que a Bíblia diz é exatamente que quando Deus viu que o homem estava construindo uma torre para chegar até o céu e estava conseguindo, ele mandou que os seus anjos baixassem por essa torre, destruíssem a torre e dividissem os homens em diferentes idiomas de forma que eles já não pudessem mais se comunicar entre si. Então, quer dizer, isso está na Bíblia. Está em vários, está contado da mesma ou de outras diferentes maneiras, com pequenas nuances, não é tão diferente assim. Mas isso também está no registro sumério, isso também está em todos os livros sagrados, de maneira que você compreende que houve um marco na história terrestre que fez com que os homens começassem a comer carne de animais mortos. Da mesma maneira que houve um determinado momento que permitiu aos homens desenvolver poderes que ameaçaram os seres do mundo débil, que ameaçaram as estruturas do mundo subatômico e atômico. Então, quer dizer, a gente já foi muito poderoso, nós não viemos de um estado de conhecimento zero ou do macaco para isso que somos hoje. Essa é uma das maiores mentiras que a gente tem gravadas no nosso sistema de crença e que a gente vai ter que saber trabalhar e perceber. Outro dia eu mesmo estava discutindo não, conversando, né? É que eu quando converso discuto, com uma garota e ela falando, mas e se eu não acredito na alma? Se você não acredita na alma, pode crer que você precisa evoluir o seu sistema de crenças, porque a alma é um fato. Você só vai conseguir evoluir a esse nível de conhecimento crendo, porque quem não tem conhecimento precisa crer. Como eu digo sempre, todas as pessoas que estão nesse planeta estão nesse planeta para aprender a amar, perdoar e confiar. Aquelas que aprendem a amar, perdoar e confiar, elas terão de passar por 4 estágios evolutivos até poderem serem criadoras das suas próprias realidades. Então anota aí. O primeiro estágio para você ser criador da sua própria realidade é crer. Seja em Jesus, seja na Bíblia, seja em Maomé, seja em mim, seja no Edir Macedo, seja no médico que detectou uma enfermidade, seja no que for. Se você não tem conhecimento, você precisa crer. Uma vez que você escolheu o que vai crer, as pessoas que pagam pelo meu serviço, elas conhecem esse cara aqui nesses vídeos e correm o risco de acreditar nele.
Por quê? Porque elas podem de repente não gostar e perder dinheiro, então é um passo a ser dado. O mesmo passa com o dízimo na igreja, o mesmo passa com as doações financeiras por uma causa que você acredita, o mesmo passa com a marca do produto que você escolhe, às vezes ser um pouco mais caro e não escolher a mais barata, entende? Então, crer é fundamental. Você vai ter que crer, principalmente se você não tem conhecimento. Logo depois que você elegeu isso que você vai crer, você vai ter que conhecer esse sujeito. Se vocês não acreditam em mim, busquem conhecer as pessoas que se trataram comigo, busquem conhecer as pessoas que realizaram algum tipo de tratamento, desde uma leitura energética simples até as pessoas que se trataram por meses ou anos. E dessa maneira vocês vão poder me conhecer melhor do que eu aqui tentando fazer publicidade do meu trabalho. Então primeiro crer, depois conhecer. Logo nós temos que julgar. E do ponto de vista da reciclagem álmica, os jesuítas trataram de arrancar completamente a nossa capacidade de julgar. Por quê? Justamente porque a gente pode acertar e aí toda a estrutura do sistema estaria comprometida. Então isso que dizem, né, principalmente os religiosos dizem muito, nós não podemos julgar, isso é mentira, você tem que julgar, principalmente os políticos, principalmente os seres que... e correr o risco de errar e ser responsável por esse julgamento. Começando sempre por você mesmo. Então antes de julgar o político, antes de julgar quem aponta um dedo, tem sempre 3 apontados para si mesmo, tá vendo? Então, a partir do momento em que você acredita e conhece, você vai ter que julgar, não tem como fugir disso. É por isso que a maioria das pessoas é pobre e mal sucedida. Entende? Não é por falta de oportunidade. É porque quando chega o momento de julgar, elas não fazem, então elas continuam ali mentindo, fingindo que conhecem e apenas crendo, acreditando. E finalmente, depois de julgar, vocês vão ter que cobrar. E é por isso que as religiões, inclusive as mais charlatãs do mundo, conseguem ter os seus fiéis ou almas recicladas ali, pagando o dízimo um dia. Por quê? Porque quando chega o momento da cobrança, tanto o karma como a graça, como outras leis universais, se manifestam. E aí a pessoa paga o carnê, entende? Ou quer fazer parte daquilo. O dinheiro, ou o gasto, ou a energia já não é mais uma questão. O resultado é o importante, entende? Então é muito importante que vocês, pouco a pouco, através desses vídeos, vão assimilando essas ferramentas. E tudo que eu posso fazer para vocês grátis, eu estou fazendo através desses vídeos e faço através do blog. Eu queria agradecer muito as pessoas que têm me inscrito, mas eu também queria pedir para aquelas pessoas que querem apenas fazer pergunta, que mandem dicas e etc e tal, mas enfim, às vezes você necessita investir num trabalho mais profundo. E para essas pessoas eu realmente convido vocês a correr o risco de conhecer os trabalhos de Aura, Assistência Universal de Realimento Anímico Psíquico. Se você tem dificuldade para deixar uma determinada forma de alimentação, se você sente que existem outras consciências que atuam tanto no seu corpo físico quanto em outros setores da sua realidade, se você percebe processos de obsessão, assédio, em diferentes níveis de frequência, não somente físico quanto também etéreo, entre outras diversas formas de serviços e propostas que nós oferecemos e que vocês podem conferir através das páginas do blog Médico Animálico. Eu gostaria de me despedir, não sei se ficou faltando alguma coisa, espero que vocês gostem desse vídeo e vamos seguir com esses encontros na medida do possível. Muito obrigado e um grande abraço para todos vocês.